Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Amigos e amigas, mais uma vez damos as boas-vindas para a continuação do nosso programa Visão Espírita, com a participação do Alessandro Viana Vieira de Paula, que está trazendo informações em torno da Revista Espírita. E eu já quero aqui, Alessandro, fazer a minha primeira pergunta para você. Seja bem-vindo novamente ao programa. E que, resgatando aquelas considerações que você trouxe no programa anterior, eu já gostaria aqui de te perguntar sobre a maneira que os espiritistas contemporâneos poderiam naturalmente resgatar esse conjunto de obras cuja relevância, cuja importância é tão fundamental para o espírita, para o movimento espírita, para o conhecimento doutrinário, e que nós ainda não temos o devido apreço ou dedicação a esse estudo. Alessandro? Edgar, é uma alegria voltar ao programa Visão Espírita para retomar esse assunto da Revista Espírita de Kardec. Ainda me impressiono quando nós encontramos pessoas que nunca ouviram falar da Revista Espírita de Allan Kardec. Sobretudo as pessoas que estão chegando a todo momento no movimento espírita, pessoas que estão há 5 anos nas casas espíritas, às vezes até há 10 anos, falando, nunca ouvi falar. E aí aqui a gente vai fazer uma meia-culpa por conta de sermos dirigentes de casa espírita, divulgadores do espiritismo, de forma que a pessoa não conhece ou não se aprofunda na obra, porque a Revista Espírita não é utilizada nos grupos de estudo, ela não é citada nas palestras muitas vezes, nas palestras de evangelho, nas palestras doutrinárias, pouquíssimo utilizada, não tem na biblioteca muitas vezes para que a pessoa possa consultar, e hoje a gente tem uma facilidade pelas redes sociais, que quem não tem a revista impressa, em livro, pode consultar através das redes sociais, através do site da Federação Espírita Brasileira, né, e você pode baixá-la no seu computador, no seu celular, e também no kardecpedia.com, você pode consultar todos os temas ali, também buscando a Revista Espírita. De forma que fica aqui um convite para que aqueles que trabalham na casa espírita, os dirigentes que cuidam de grupo de estudo, aqueles que fazem preleções espíritas, que pensem nessa ideia de trazer a Revista Espírita e apresentá-la, ainda que seja num dado momento da palestra, trazer um texto, uma referência, para que as pessoas possam começar a se habituar com a existência desta obra monumental de Allan Kardec, que, conforme dissemos no programa anterior, segundo o professor Herculano Pires, as páginas de ouro. Nós já tivemos uma dificuldade, porque só foi traduzida para o português no final da década de 60, 1969, aproximadamente, por Júlio Abreu Filho, da Edicel. Depois, Salvador Gentili, na década de 70 do século passado, 1970, e mais recentemente o nosso querido Evandro Noleto, da Federação Espírita Brasileira. Então a revista já chegou na língua portuguesa atrasada, então nós temos que correr atrás. E eu fico muito feliz, porque há anos, abordando a revista Espírita, eu tenho muito feedback. Olha, montei um grupo de estudo da revista, olha, comecei a usar a revista. Então eu fico muito feliz quando eu vejo alguns frutos crescendo aqui e acolá no movimento espírita. Então, utilizemos mais a Revista Espírita na casa espírita. Ou seja, a revista de fato é importante, é relevante e, de certo, Alessandro, ela influenciou muito positivamente, muito grandemente as próprias obras fundamentais da codificação, não é verdade?
É verdade, aqui nós vamos deixar alguns exemplos, não temos condições de catalogar todas. Eu gosto muito desse ângulo da Revista Espírita. Vamos dar aqui, começar com um exemplo. Este ano estamos comemorando 160 anos de O Livro dos Médiuns. Na Revista Espírita, nós vamos ver que muitos textos que aparecem em O Livro dos Médiuns foram ali construídos. Existe um capítulo extraordinário em O Livro dos Médiuns, o Laboratório do Mundo Espiritual, se não me falha a memória, é o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Médiuns, e a gente pergunta como é que nasceu esse capítulo, da onde surgiu a ideia de Kardec questionar isso? Então nós vamos encontrar, sim, na Revista Espírita, o nascedouro disso. Até anotamos aqui, porque as pessoas gostam da referência, né, para ir buscar isso, está em agosto de 59, com um artigo chamado Mobiliário de Além-Túmulo. Kardec recebe uma carta de um assinante da revista que fala que ele recebeu em sua casa uma mãe e um filho, uma criança de 7, 8 anos de idade, e ela começou no quarto que eles dormiram, a criança viu um espírito a noite toda, que mexia a cortina, que fumava um cachimbo e soltava fumaça pelo quarto. E o mesmo assinante depois, na mesma carta, vai dizer que, passado um tempo naquele mesmo local, ele viu um amigo que ainda estava encarnado aparecer em espírito para ele, usando uma tabaqueira. Naquela época era muito comum, né? Guardava ali a caixa de rapé, e ele abria aquela tabaqueira e manuseava ali o tabaco. E Kardec se impressiona com esses detalhes, o cachimbo, a caixa de rapé, a fumaça, e aí ele começa a questionar os espíritos, e muitas vezes é São Luís, este grande espírito, que vem atender a Kardec nas suas demandas doutrinárias, não é o único, mas é um que estava muito presente, e aí ele vem explicar. Kardec, inclusive, tinha uma ideia errada. Ele achava que todos os objetos que os espíritos portavam no mundo espiritual era como se fosse um dupletério dos objetos físicos, que todo objeto físico tinha um dupletérico no mundo espiritual. E os espíritos dizem não. Os espíritos criam pela mente, consciente ou inconscientemente. Então, daí Kardec vai tratar da veste dos espíritos, os objetos dos espíritos, que através do pensamento e da vontade impactam os fluidos à sua volta e acabam, portanto, plasmando ou criando esses objetos no mundo espiritual. Então, em agosto de 59, nasceu o capítulo Laboratório do Mundo Espiritual de O Livro dos Médiuns. Vamos trazer aqui uma outra citação que eu acho muito interessante. Nós vamos em O Livro dos Espíritos, na sua segunda edição, e nós vamos encontrar ali a temática sobre os mundos transitórios, questão 234 e seguintes. Da onde nasceu? Por que Allan Kardec resolveu tratar de mundos transitórios, que são aqueles mundos que servem de pousos longos para os espíritos, que terão uma longa erraticidade, né? E via de regra, não tem seres corpóreos ali reencarnados. É um estado transitório de muitos mundos, conforme a Terra já foi. De onde surgiu esse tema? Assim, a gente fica imaginando que Kardec estava ali parado, pensando, e de repente ele começou a pensar nos mundos transitórios. Não. Kardec, na Revista Espírita, de maio de 59, ele vai evocar o espírito Chopin. Para quem gosta de arte, né, Beethoven, Mozart, nós vamos encontrar muitas personalidades da Revista Espírita. Aliás, um parênteses aqui, Edgar, se você me permite. As comunicações espirituais da Revista Espírita é um tesouro à parte. Mais ou menos, daqueles 1.450 itens, artigos, textos da revista, nos 11 anos e 4 meses, mais ou menos 25% é comunicação espiritual. Nós temos em torno de 300 a 350 comunicações espirituais. Olha a grandeza. E eu posso dizer a vocês, porque eu li todas, faço palestras de algumas. Aqui em Itapetininga a gente diz assim, de tirar o chapéu, porque são comunicações longas, mais curtas, mas com informações doutrinárias e morais impressionantes. E aí Chopin, Kardec pergunta a qual planeta ele pertence, e ele vai dizer que não pertence a nenhum planeta especificamente. Aí vem Mozart ajudar Chopin e dizer que ele estava habitando um mundo que serviria de campo de repouso para os espíritos,
para uma erraticidade longa. Daí Kardec vai escrever o artigo Mundos Transitórios, onde Santo Agostinho vai explicar essa questão dos mundos transitórios que nós encontramos daí em O Livro dos Espíritos. Então, aqui é um exemplo, por conta do nosso tempo, sem detalhar muito, nós vamos encontrar o tema no Livro dos Espíritos, vocês vão lembrar lá, fatalidades. Existem muitas perguntas que estão ali a partir da questão, eu gosto de dar a referência, a partir da questão 851. E tem uma pergunta da 855, que diz quando a pessoa sofre perigos, corre perigo, mas não chega a morrer, ela passa um susto, quase morre. Para que serve isso? E os espíritos vão dizer que é uma advertência, para que ela faça uma reflexão moral da vida. Quantas vezes nos acontece conosco? Da onde surgiu essa pergunta, essa questão, essa temática da fatalidade? Da onde Kardec começou a concebê-la? Está também, nós vamos encontrar na Revista Espírita, um acidente de barco, onde um sobrevivente vai dirigir uma pergunta a Kardec, que ele já tinha sobrevivido a 7 acidentes, e que no último havia morrido, inclusive, uma autoridade religiosa e uma freira, e ele sobreviveu, e ele pergunta, por que eu passei por tantos perigos e não desencarnei? Aí Kardec vai questionar os espíritos, e nasce esses tópicos fatalidade, de O Livro dos Espíritos. Eu acho muito bonito fazer essa conexão. Você pega, a construção de grande parte dos textos das obras básicas nascendo na Revista Espírita. Se o texto não é igual, não está reproduzido igualmente, mas pelo menos a ideia nasceu ali, Kardec consultou a espiritualidade, amadureceu, aprendeu com os benfeitores, e daí ele colocou nas obras básicas. A segunda parte de O Céu e o Inferno, as comunicações espirituais, quantas daquelas comunicações estão originariamente na Revista Espírita? A Gênese, a última obra, a mais construída na Revista Espírita, conforme o próprio Kardec diz na introdução de A Gênese. Então, como você nos fez a pergunta, é extraordinário nós fazermos essas conexões, esses links. Quanto aprendizado doutrinário. Por isso Kardec diz que é um complemento das suas obras doutrinárias. Se estudássemos mais Kardec, se estudássemos mais todas as suas obras, inclusive a Revista Espírita, não tenho dúvida que nós teríamos menos polêmicas doutrinárias, menos ideias antidoutrinárias florescendo ainda no nosso movimento espírita. Essa é uma questão delicadíssima e indispensável. A presença de Kardec, naturalmente, todos os seus ensinamentos, junto com os espíritos superiores, ainda nos faz falta e é, de igual modo, absolutamente necessário. Enquanto você falava, eu me lembrava das mensagens publicadas lá na Revista Espírita, do Espírito de Verdade, que também ali há mensagens, inclusive, muito, como sempre, muito relevantes, mas que não foram depois transcritas para as obras da codificação. E eu me refiro aqui, particularmente, àquela alteração de assinatura que Kardec se permite a fazer, né, Alessandro? Onde a mensagem original é escrita por Jesus de Nazaré e transcrita depois como Espírito da Verdade, mas o conteúdo dela é absolutamente o mesmo. Ou seja, Kardec realmente toma esses cuidados todos, não é? E se utiliza ali como um grande receptáculo das mensagens e das comunicações espirituais antes de levá-las às obras da codificação naturalmente. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos.
Agora, Alessandro, eu queria já trazer um pouco mais para a nossa situação contemporânea em tempos pandêmicos, né? Você disse há pouco que Kardec consultava os jornais, as informações da época, em busca de informações que permitissem para que ele melhor se aprofundasse em determinadas temáticas. E me parece que há orientações de Kardec em torno das dificuldades dos dramas pandêmicos também conhecidos e experimentados ali. Em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, quais são as orientações que a Revista Espírita pode contribuir para as nossas reflexões, Alessandro? Olha, Edgar, eu me impressionei muito, porque eu não tenho todas as comunicações e textos de memória. Eu até brinco, não sei se as pessoas mais novas sabem, mas eu tenho a minha cartilha da Revista Espírita. É uma cartilha que eu fui montando para facilitar o manuseio e buscar. Mas assim, quando começou a pandemia, no ano passado, março de 2020, logo, assim, nos primeiros dias, eu acabei, não me lembro o motivo, mas manuseando a Revista Espírita, veio ao meu conhecimento, eu relembrei de um texto chamado Eu Convido Vocês a Lerem. A similaridade com a situação que estamos vivendo é impressionante. Chamado O Espiritismo e o Cólera, na Revista Espírita de novembro de 65. Naquela época, estávamos vivendo um período epidêmico, né, da cólera, que estava já na sua segunda ou terceira onda. Kardec recebe uma carta de Constantinopla, de um espírita, inclusive com uma visão distorcida, dizendo que lá em Constantinopla morreram em torno de 40, 30 mil pessoas, e que os espíritas não estavam morrendo. E aí ele chegou a dizer a Kardec que o espírita era um privilegiado, que eles não estavam desencarnando por conta da pandemia, se isso de fato acontecia. E aí vem o texto de Kardec, falando que não há nenhum privilégio para o espírita, né? Tanto é que na Covid, quantos espíritas não desencarnaram? Lideranças da doutrina, a nossa querida, prestar uma homenagem à nossa querida dama da mediunidade, Sueli Calda Schubert, e tantos outros trabalhadores anônimos da casa espírita que desencarnaram nessa pandemia, porque chegou o período de retorno ao mundo espiritual. Mas Kardec vai tratar aqui de 3 pontos que eu acho que se ajustam perfeitamente à nossa atualidade. Ele fala, primeiro, não tenhamos medo da morte. Quantas pessoas fazendo com que o medo seja pior do que a própria pandemia. A pessoa entra num estado de o medo é natural, é uma emoção básica, mas a pessoa se permite um estado fóbico, de um conflito, do medo, que realmente a aprisiona, a adoece. E Kardec fala, não vamos temer a morte. Então, se nós, tomando todos os cuidados, desencarnarmos, chegou o período do nosso retorno à pátria espiritual. Se algum ente querido desencarnar, a confiança na imortalidade, sabendo que logo mais, inevitavelmente, haverá o reencontro. É porque chegou o período dele de retornar. E ele vai falar algo que eu acho muito importante, isso é Kardec falando, que nós espíritas temos que seguir as medidas sanitárias. Ah, sim. Está aqui na Revista Espírita. E ele diz assim... Eu ia chamar a atenção para essa parte particularmente. E ele diz assim, aqueles que não o fazem cometem um verdadeiro suicídio. Olha só, indireto, mas comete. Então, a gente seguir a ciência, seguir aquilo que as autoridades estão recomendando, os atos normativos, né? Então, tomar todo cuidado, porque se eu sou descuidado e não sigo, e vou me contaminar e posso morrer, posso voltar como suicida indireto. Agora, se eu tomo todo cuidado e desencarna, é porque chegou o período. Então, eu vejo Kardec pedindo para observar higienização, né, porque a cólera envolvia essa questão também da higiene, de todo o cuidado, né? E, por fim, Kardec vai falar para que a gente tenha, naquela época, falando da serenidade, que nós espíritas possamos ter serenidade diante dessa pandemia. Para quem lê as obras espíritas, entende de transição planetária, a obra nova do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, entende que esta pandemia atual
ela especificamente, está conectada em parte com este período de transição planetária. Sabemos que a espiritualidade está trabalhando intensamente, os benfeitores, e que estamos neste momento de transição, de mudança, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para que a gente possa entender a pandemia e possamos manter, portanto, uma serenidade e um equilíbrio, não deixar que o medo nos consuma e também possamos tomar todos os cuidados. Então, esses 3 pontos de Kardec vêm muito de encontro, e ao final do texto, fica aqui o convite para lê-lo na íntegra. Vem uma mensagem do médico espiritual de Kardec, a que me referi no programa anterior, Dr. Demer, onde ele vai reforçar esses cuidados da higiene, vai falar do temperamento espiritual, para a gente não entrar em angústia, aflição, desequilíbrio, perturbação, porque senão adoecemos, e adoecidos com o sistema imunológico enfraquecido, mais frágil ficamos diante da pandemia. Então, eu me impressionei, Edgar, com essa similaridade. Quando eu li, na época até escrevi o artigo e postei, porque eu me impressionei com a identidade de situação e como as recomendações, não só materiais, mas morais, devem ser por nós espíritas atendidas nesse momento. Sabe o que me chamou a atenção aqui na mensagem do médico de Kardec, dizer que a confiança em si e em Deus, por si só, já são elementos propiciadores da saúde. Exatamente. Né? Destacando esses cuidados todos que têm sido muitas vezes até negligenciados da nossa parte. Né? Agora, Alessandro, você tocou numa questão sensível sobre um tema absolutamente contemporâneo, além desse outro, é claro, mas um tema que está muito presente nas discussões, nas reflexões espiritistas, que trata da transição planetária. Há alguma referência, eu diria, mais explícita na Revista Espírita que trata sobre esse tema particularmente? Kardec vai cuidar muito desse tema transição planetária, porque às vezes nós espíritas esquecemos que foi o espiritismo que inaugurou na Terra o movimento de regeneração. De início, mais suave. Agora nós estamos vivendo o ápice da transição planetária, mas lá nós vamos encontrar o espiritismo iniciou esse movimento de regeneração do planeta. Aliás, aquela terceira parte da obra Gênese, Os Tempos São Chegados, que cuida especificamente desse tema, ele foi construído na Revista Espírita ali de setembro e outubro de 66. Aliás, na Revista Espírita, mais amplo, Kardec vai fazer uma síntese para poder inserir na terceira parte da obra A Gênese, que cuida Os Tempos São Chegados. Mas eu gosto muito de uma mensagem do espírito Mardoqueu, que está na Revista Espírita de outubro de 61, onde ele vai falar, o título é A Terra Prometida. Porque aquela terra prometida dos judeus do Antigo Testamento nada mais é do que a terra regenerada do porvir. A Nova Jerusalém é o mundo melhorado do porvir. Então, Mardoqueu, espírito, vai falar desta aurora da vida nova. O que é a aurora? A aurora é aquela primeira luz da manhã, né? Aquela começa a clarear o dia. Então, nós estamos vivendo este momento, né? Saindo das trevas, né? E a luz da regeneração, ainda que timidamente, já começa a aparecer em nosso planeta. E ele vai dizer assim, que fica para nós, a Terra está em trabalho de parto. Eu achei tão bonita essa expressão do espírito Mardoqueu, porque trabalho de parto é aquilo, parto é expulsão, colocar para fora. E aí nós vamos entender que aqueles que praticam o mal pelo mal, que se comprazem no mal, insensíveis ao bem, que não estão se ajustando a esta nova proposta evolutiva do planeta, serão, entre aspas, expulsos, trabalho de parto, onde Deus, na sua lei de amor e de progresso, né, eles irão para outros moradas da casa do Pai, seguir os seus processos evolutivos. Mas aqui na Terra eles começam a atrapalhar. É como o aluno indisciplinado, que depois de diversas vezes chamado a sua atenção, ele continua a atrapalhar a sala de aula. A Terra é um grande educandário terrestre. Nós somos os alunos aqui aprendendo. Então, esse trabalho de expurgo, de parto,
já começou e conforme na obra No Rumo do Mundo de Regeneração do Divaldo, nós vemos até agora que estamos nesse auge da transição de forma mais intensa, espíritos das regiões inferiores já sendo alocados para outros orbes, né, dessas muitas moradas da casa do Pai. E por fim, ele só aqui eu sei que temos aí só 2, 3 minutinhos, mas no final ele vai dizer assim, ó, sereis conduzidos à verdadeira terra prometida, onde reina a felicidade. Armai-vos de virtudes, limpai-vos das impurezas, e então a rota vos parecerá fácil, e a encontrareis juncada de flores. Percorra-la-eis com um inefável sentimento de alegria, porque a cada passo compreendereis que vos aproximais da meta onde podeis conquistar as palmas eternas. Armai-vos de virtudes. Nós que entendemos este processo de transição, não é para assistir, não é para cruzar os braços e aguardar que os bons espíritos reencarnem e façam a melhoria que o planeta necessita, moral principalmente. Não, nós somos protagonistas, nós somos convidados a agir, né? Entrar em sintonia com este momento evolutivo da Terra, e aonde estamos? No lar, no cotidiano, no trabalho, no tempo religioso, armando-nos de virtudes, buscando as virtudes, né? Eliminando os defeitos dentro do processo do autoconhecimento, nós vamos ajudando a espiritualidade superior a construir esta terra prometida, este mundo regenerado que a Terra logo mais será. Então, protagonistas, proativos, né, para que a gente possa colaborar minimamente para a transição planetária. Porque muitas vezes nós gostamos de cruzar o braço e ver a obra sendo feita. Esperamos a obra pronta. Não. O convite que vem do Cristo para nós é para que sejamos protagonistas e ajudemos em alguma medida nesta melhoria da Terra. Amigos e amigas, com essas palavras do Alessandro, cujo entusiasmo e amor pela Revista Espírita, pelo trabalho, pela obra de Allan Kardec nos contagia a todos, nós queremos aqui agradecer mais uma vez a participação de todos vocês em mais um programa Visão Espírita. Alessandro, especialmente a você, que nos trazem orientações e informações tão importantes, tão significativamente profundas e que às vezes têm escapado da apreciação cuidadosa do espírita. Eu só posso também, em nome do programa Visão Espírita, em nome de todos nós aqui, também da USE, da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, agradecer a tua presença, esperando que encontremos novas e futuras oportunidades de diálogo, de conversa, para que você traga, então, essa mensagem sempre estimulante, sempre educativa, sempre agregadora, que Kardec traz na Revista Espírita em toda a sua obra. Suas considerações finais aqui, meu amigo. Edgar, agradeço o espaço do programa Visão Espírita, muito feliz de poder falar da revista. Ela fala por si só, a sua grandeza, o trabalho de Kardec, e fico muito feliz se as minhas palavras tocarem um único coração. Uma única pessoa que a partir deste programa vá buscar a Revista Espírita para estudar, para entender melhor a doutrina e aplicá-la em sua vida, isso para mim já me deixa profundamente feliz. Muito obrigado por esse espaço. Queremos então agradecê-los a todos pela participação, pela audiência, agradecendo especialmente ao nosso amigo Alessandro Viana Vieira de Paula, que nos trouxe estas considerações tão oportunas em torno da Revista Espírita. Muito obrigado e até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.